Vamos continuar? Agora nós temos os subsídios necessários para poder falar sobre correção do fator de potência. Tá? Por que se fala em fator de potência e correção dele? A maioria das cargas de utilidades domésticas, como por exemplo máquinas de lavar, roupa, aparelhos de ar-condicionado, indústria com os motores de indução, essas cargas são prioritariamente indutivas e elas operam com fator de potência baixo ou com atraso, ok? Embora a sua natureza não possa ser alterada, nós podemos aumentar o seu fator de potência. Quando eu digo a sua natureza, eu não consigo ir lá modificar um motor, modificar uma máquina de lavar roupa para que ela gere um fator de potência próximo de 1. Só que eu consigo fazer uma transformação no circuito de tal maneira que esse fator de potência fique o mais próximo da unidade possível. E um fator de potência próximo igual a 1 significa um fator de potência de um sistema puramente resistivo. Então dá para a gente fazer esse contrabalanço. Tá? Então, o processo de aumentar o fator de potência sem alterar a tensão ou a corrente para a carga original, ele é conhecido como correção do fator de potência, que a gente vai estar vendo agora. Uma vez que a maior parte das cargas são indutivas, como a gente pode mostrar nessa figura aqui em azul, né, a gente vai ter uma tensão e uma carga que eu estou chamando de L. E essa carga, nós vamos ter uma tensão V e uma corrente IL, tá, que vai passar por uma carga do tipo indutiva, porque ela tem aqui um indutor. Fator de potência, vamos colocar aqui em perspectiva o que a gente tem. Essa figura que a gente tem aqui, se nós olharmos para ela, nós vamos verificar que nós temos uma corrente IL e um ângulo chamado θ1. Podemos ver esse ângulo θ1 que está aqui. Tá? Então ela mostra um diagrama fasorial, tá, daquela figura lá em azul. É o diagrama fasorial dessa figura que está aqui. Vamos desenhar esse diagrama fasorial à parte para ver o que acontece. Vamos pegar o diagrama. Eu estou colocando o fasor tensão. Tá aqui o fasor tensão. Esse aqui é meu fasor tensão, ok? E ele tem uma corrente que está com uma diferença de fase com a tensão, ou seja, θV menos θI, né, ó, θV menos θI, então a diferença de fase da tensão menos a diferença de fase da corrente é um ângulo de θ1. Então, vamos desenhar a corrente. Qual corrente que passa por ali? É a corrente que passa pelo indutor. E esse ângulo é um ângulo que nós vamos chamar de θ1. Então, olha aqui, ó, o que eu acabei de desenhar, que já está desenhado aqui nessa figura, é a situação da figura em azul, uma carga puramente indutiva. Ela possui um fator de potência cosseno de θ1. Agora, eu quero fazer com que esse fator de potência seja alterado, ou seja, eu quero aumentar o fator de potência. Tá? Eu quero corrigir esse fator de potência. Como a gente faz isso? No caso de uma carga indutiva, a gente faz essa alteração inserindo no circuito o que nós chamamos de um banco de capacitor ou o capacitor chamado shunt, tá? Um capacitor que vai entrar em paralelo. Esse capacitor em paralelo, ele vai fazer com que a corrente IC passe a figurar no circuito. Então repara, antes nós tínhamos uma corrente no circuito IL. A corrente que vai passar por nossa carga continua sendo IL, ó. Ela não altera, só que eu tenho uma corrente IC. Nós vimos anteriormente que essa corrente IC, a corrente que passa pelo capacitor, ela forma um ângulo de 90 graus com a corrente na fonte de tensão. Então está aqui um ângulo de 90 graus. Eu sei que ela tem essa diferença de fase entre um e outro. Então vamos pegar e verificar o que ocorre. Vou pegar essa corrente IC e vamos desenhá-la. Tá aqui a corrente IC. Então repara, pessoal, que no meu circuito agora eu não alterei a minha corrente L, que passa pela carga, e eu não alterei a minha tensão. Só que o fato da gente introduzir um capacitor em paralelo, isso fez com que modificações ocorressem no circuito. Vamos pegar aqui o que tem. Vamos usar a regra do paralelograma e somar esses dois fasores correntes. Vamos pegar essa projeção aqui, ele
mais ou menos aqui. A gente pode trazer ele para cá e a gente desenha essa outra parte paralela para cá, tá? Foi o que eu fiz, ó. Eu peguei esse desenho aqui, ó, esse desenho, e estou refazendo ele aqui para vocês poderem acompanhar o desenho de uma forma direta. Então, o fasor que sai daqui da origem até a intersecção entre a soma desses dois fasores, né, é a corrente I total. Tá? E ela tem um ângulo. Esse ângulo daqui, ó, é o θ2. Tá? Então repara, θ2 é menor do que θ1. A base aqui a definição de cosseno. Tá? Vamos desenhar aqui um eixo XY. Vamos supor que eu tenho este fasor aqui que tem um ângulo θ1. θ1 vale este tamanho aqui. O cosseno dele é a projeção no eixo do x, tá? Cosseno de θ1 está aqui. O que eu fiz agora? Eu peguei e diminuí o ângulo. Ele está aqui agora. Ele tem o mesmo tamanho, só que ele está aqui embaixo. Ele tem um ângulo menor. A sua projeção vai ser um passo que está aqui. Então, θ2 menor do que θ1 implica para a gente que o cosseno de θ2 vai ser maior do que o cosseno de θ1. Então, isso fala para a gente que o fator de potência 2 é maior do que o fator de potência 1. Então, o fato da gente inserir esse capacitor shunt aqui no nosso sistema, esse capacitor aqui, fez com que nós elevássemos o fator de potência, que era cosseno de θ1, para um cosseno de θ2. Por que é importante fazer isso daqui, pessoal? As concessionárias de energia elétrica, elas cobram mais por correntes maiores, ok? Pois resultam em maiores perdas de potência, já que o fator quadrático entra na definição de potência. A gente pode ver aqui, ó, que a potência ela vai depender de IL ao quadrado vezes R, tá bom? Então, a gente precisa fazer com que esse IL ao quadrado seja sempre o menor possível. Consequentemente, é interessante tanto para a concessionária como para os consumidores que se tente de tudo para minimizar o nível de corrente elétrica, tá? Ou manter um fator de potência o mais próximo possível da unidade. A gente vai verificar em exercícios que isso tende a acontecer. Escolhendo-se um valor adequado de capacitor, qual capacitor? O capacitor shunt aqui. Se a gente escolher um valor adequado dele para um determinado circuito, a corrente pode ser colocada totalmente em fase com a tensão. Ou seja, lembra do θV menos θ1? A gente vai chegar para um ângulo cada vez menor, um ângulo que tende a zero, o que vai levar a um fator de potência unitário. Nós podemos também ver a correção do fator de potência de uma outra perspectiva. Vamos considerar o triângulo de potência. Olha, eu tenho esse triângulo de potência e nós temos aqui um triângulo com uma potência P, repara que ela está aqui, e uma potência reativa Q1, que ela está aqui, e aqui uma potência complexa S1 e um θ1, tá bom? O que eu quero fazer? Eu quero modificar o fator de potência, meu θ2, ele vai ser menor do que o θ1. Então nós temos aqui o θ2, certo? Esse θ2 produziu uma potência complexa S2 e uma potência reativa Q2. Reparem que a potência média P ela não se alterou, porque eu não quero alterar. Eu quero que continue a mesma corrente IL passando antes e depois do meu circuito. Ó, IL e aqui continua sendo IL. Tá? Eu não quero alterar esse fator. Então, o que eu posso tirar? Do primeiro triângulo, esse triângulo maior aqui, ó, o triângulo PQ1S1, eu posso tirar que a potência média ela vai ser S1, tá? Cosseno de θ1. E que a potência reativa ela vai ser S1 seno de θ1. Como? Eu vou isolar S1 nessa expressão. Vou jogar e vou chegar nesse caso aqui. S1 é P dividido por cosseno de θ1. Logo, eu vou catar o S1 e vou jogar aqui dentro, porque eu vou escrever em função da potência média. Então, a potência reativa Q1 ela vai ser P seno de θ1 cosseno de θ1.
Seno de alguma coisa dividido por cosseno dessa mesma coisa, nós podemos escrever como a tangente de θ1. Então, a potência complexa S1 pode ser escrita como a potência média vezes a tangente de θ1, onde θ1 é o ângulo desse triângulo aqui externo, ok? Bom, nós desejamos aumentar o fator de potência de cosseno de θ1 para cosseno de θ2, sem alterar o P. Então, olhando para o segundo caso, para o segundo triângulo, qual o segundo triângulo? Este daqui, ó, que eu estou refazendo aqui por cima. Olhando para ele, nós podemos escrever a potência média como sendo S2 cosseno de θ2. Tá? A potência reativa, por sua vez, ela pode ser escrita seguindo essa mesma demonstração aqui em cima, como Q2 igual a P tangente de θ2. Tá? Vamos olhar o triângulo aqui. Ó. Quem é esse QC aqui, essa corrente QC? Olha, Q1, todo esse tamanho aqui, Q1, vai ser igual a Q2 ômega C. Tá? Colocando 1 sobre ômega C nessa parte da equação, nós chegamos aqui, nesse caso. Então, a reatância capacitiva, a reatância reativa devido ao capacitor, ou melhor, a potência reativa, ela é ômega C, onde ômega é a frequência radial, C é o valor do capacitor, e VRMS ao quadrado é o fasor tensão RMS. Tá? Voltando com os valores para que multiplica tangente de θ1 menos tangente de θ2 dividido por ômega VRMS ao quadrado. Tá? Bom, note aqui, pessoal, que a potência real dissipada pela carga não é afetada pela correção do fator de potência, pois a potência média, devido à capacitância, ela é zero. Só vai ter potência reativa nesse caso. Embora a situação mais comum na prática são de cargas indutivas, como nós vimos, também é possível que a carga seja capacitiva. Nós não iremos fazer essa demonstração, mas ela é válida. A única coisa que muda é que esse triângulo estaria aqui no quarto quadrante e não no segundo quadrante. Tá? A carga está operando com fator de potência adiantado, no caso se a carga for capacitiva. Então, nós teremos que introduzir um indutor shunt no circuito, um indutor shunt no circuito, tá? Que vamos chamar de L. Da mesma maneira, nós podemos encontrar esse QL aqui, vai ser a mesma coisa, né? O QL, que é a potência reativa, vai ser a diferença de potencial RMS ao quadrado, dividido pela reatância indutiva. A reatância indutiva ela é ômega L. Isolando a expressão para L, nós temos que o valor do indutor ele é VRMS ao quadrado dividido por ômega QL, onde QL, pessoal, é Q1 menos Q2, que é dado por essa mesma expressão que está aqui em cima, tá bom? Então, só fazendo essas brincadeiras com a reatância capacitiva, usando os triângulos de potência, é possível nós determinarmos qual o valor do capacitor que irá causar uma diferença no fator de potência, tá? Que é o valor do capacitor shunt ou a indutância shunt. Tá? Shunt ou shunt, tá, pessoal? Aí vai dar pronúncia aí mais correta. Acho que shunt é mais próximo do ideal. Bom, vamos tentar aplicar esses conceitos em alguns exemplos e verificar o que nós tiramos deles, ok? Vamos lá, então. Vamos resolver o problema prático 11.15. O enunciado dele é o seguinte: determine o valor da capacitância em paralelo, é aquela capacitância shunt que nós viemos falando, tá? Capacitância em paralelo, necessária para corrigir uma carga de 140 kVA reativo, com fator de potência 0,85 atrasado, tá? Para um fator de potência unitário. Suponha que a carga seja alimentada por uma linha de 110 volts RMS com 60 Hz. Então vamos aqui pegar alguns dados aqui que o exercício nos fornece. Bom, primeira coisa, ele fala que a nossa tensão VRMS é de 110 volts, a gente já tem ela aqui. Ele dá a frequência para a gente 60 Hz, podemos calcular a frequência radial através de 2πf, isso vai dar 377 radianos por segundo. Tá? Um outro dado que ele dá é que a potência reativa é de 140
kVA reativo e atrasado. Tá? É o que está aqui. Bom, como a gente pode calcular as informações? Primeira coisa que ele deu para a gente é que o fator de potência é de 0,85. Então, o fator de potência é igual a cosseno de θ1, que é igual a 0,85. Dessa maneira, o θ1, a gente pode determinar ele, ou qual é o ângulo, qual é o arco cujo cosseno vale 0,85. E esse ângulo é 31,8 graus. Então a gente tem aqui que o θ1, que aqui a gente está colocando de forma reduzida, mas θ1 é θb menos θi, é a diferença de fase entre a tensão e a corrente, é o que a gente chama de θ1, ele tem um ângulo de 31,8. Então, olha, ele nos forneceu a potência reativa, certo? Nós temos o θ1. Então, nós podemos calcular a potência aparente S1 através da razão entre a potência reativa, 140 kVA, vamos pôr o quilo aqui, dividido por seno de 31,8. Então, nós chegamos numa potência aparente de 266 kVA. Tá? Potência aparente, 266 kVA. Já que a gente tem agora o ângulo, já temos esse fator aqui, esse ângulo, nós já possuímos. Nós temos o S1, que a gente tirou aqui de cima. Nós podemos calcular a potência média. Por quê? Porque a potência média, ela não altera para o fator de potência 1 e nem para o fator de potência 2. Então ela é um parâmetro que vai ligar esses dois fatores de potência. Então a potência média é o produto da potência aparente pelo cosseno de θ1, pelo fator de potência. Então nós temos aqui, ó, 266 vezes cosseno de 31,8, isso nos dá 226 kW. Tá? Então olha, vamos ver as, tá? Não vamos confundir. O que nós queremos fazer? Elevar o fator de potência para a unidade. Fator de potência igual a 1. Se o fator de potência, que agora é o fator de potência 2, é igual ao cosseno de θ2 é igual a 1, qual é o ângulo que fornece um cosseno igual a 1? É o ângulo zero, ou múltiplo de 2π. Tá? Mas vamos pegar aqui o zero. Esse é o ângulo. Tá? Então nós podemos calcular a potência aparente S2. Como a gente calcula a potência aparente S2? P dividido por cosseno de zero. O P está aqui, já foi dado para a gente. O cosseno de zero a gente sabe que vale 1. Então o S2, a potência aparente, ela vale 226 kg, tá? É o prefixo, volt-ampere. Repara que agora eu saí do watt e vim para o volt-ampere. É bom a gente estar familiarizado com essas unidades, porque se eu colocasse que essa potência fosse em watt, estaria errado, porque watt é a potência média, mas eu estou calculando a potência aparente. A potência aparente é volt-ampere, tá? Esse quilo, ele é um prefixo, por isso que ele aparece aqui. Então, vamos determinar a potência reativa 2 da segunda situação, tá? Então, nós temos que a potência reativa 2 vai ser igual a S2 seno de θ2. Quanto que é? O θ2 é zero. Quanto que vale o seno de zero? Vale zero. 0 vezes qualquer coisa, continua dando zero. Tá? Então, olha, quando a gente fala que a gente quer corrigir para um fator de potência unitário, a nossa impedância equivalente do circuito é uma impedância puramente resistiva. Por isso que a potência reativa agora, ela deu igual a zero. Então, se a gente for calcular a potência reativa da configuração shunt do circuito, daquele capacitor, ela vai ser Q1 menos Q2, só que Q1 vale 140 kg, tá? E menos zero. Então a potência reativa shunt, ela vale 140 kVA reativo, tá? Podemos determinar a capacitância através dessa relação que a gente tem aqui, tá? Capacitância é igual a QC, a gente acabou de calcular o QC aqui, dividido por ômega VRMS ao quadrado. Tá? Peguei o módulo desse daqui, substituindo na conta, nós vamos para ligar no nosso circuito, que vai fazer com que o fator de potência de 0,85, então olha, fator de potência 1A para um fator de potência 2, onde o fator de potência 1 era o 0,85 e o fator de potência 2 é 1,
é essa capacitância que vai elevar ele, tá? Então a gente conseguiu calcular qual é o valor desse capacitor. É um exercício prático, direto, substituição de fórmula. Basta somente entender aquela relação daqueles triângulos que nós vimos anteriormente. Esses dois triângulos aqui, ó, tá? Semelhança de triângulos. É isso que a gente está trabalhando. Então a gente finaliza esse problema por aqui. Obrigado. Vamos agora falar sobre medição de potência, tá? A potência média absorvida por uma carga, ela é medida através de um watímetro. Tá? A gente usa um watímetro para medir essa potência. A figura que nós temos aqui embaixo, essa figura em vermelho, tá? Ela mostra um watímetro. Tá? Ele é formado basicamente por duas bobinas. Nós temos essa primeira bobina aqui, uma bobina devido à corrente que passa no circuito, e essa segunda bobina é uma bobina referente à tensão. Tá? A bobina de corrente, ela tem uma impedância muito baixa, tá? O valor ideal seria o valor nulo, e ela é conectada em série com a carga. Então a gente vê aqui da figura em azul, ó, nós temos a bobina de corrente, ela está em série com a carga. Ela tem uma impedância muito pequena, um Z muito pequenininho, vamos colocar aqui tendendo a zero, porque a gente não pode fazer com que a corrente que passa por essa bobina altere a leitura. Então quanto menor o valor dela, melhor. Tá? Já a bobina da tensão, ela possui uma impedância, essa bobina de tensão, ó, ela vai medir a tensão entre a carga, essa bobina aqui de tensão, ela já possui uma impedância muito grande, o ideal é que seja próxima do infinito. Tá? Por quê? Se ela tem uma impedância muito grande, essa corrente I que passa, ela não vai passar pela bobina da tensão. Ela vai continuar indo pela carga. Então nós não temos uma interferência do instrumento. Então, lembrando, a bobina de corrente tem que ter uma impedância muito pequenininha, porque se eu tiver uma impedância alta, não passa corrente. Já a bobina da tensão, ela tem que ter uma impedância muito grande, para que a corrente não se divida, porque a corrente que venha para cá seja a menor possível. Ideal, seja zero. Tá? Então, como resultado do uso de um watímetro, o que nós vamos ter? Ele não afeta o circuito ou tem algum efeito sobre a medição da potência. A gente não quer que isso tenha, a gente só quer que ele forneça para a gente um valor. Tá? Quando as duas bobinas elas são energizadas, ou seja, quando elas são ligadas aqui no nosso sistema, a inércia mecânica, né, ou seja, passa uma corrente por aqui, ela vai produzir um ângulo de deflexão aqui na bobina, dessa bobina da corrente, e essa deflexão ela é proporcional ao produto V vezes IT. O que é V vezes I? V vezes I é a potência média. É aquela potência que a gente vem calculando o tempo inteiro. Então é ela que a gente calcula. É esse parâmetro aqui que o watímetro utiliza para poder determinar qual é a potência de um determinado circuito. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Ó. Se a corrente e a tensão da carga forem escritas dessa seguinte maneira, o Vzinho de t ele foi escrito como um Vm cosseno de ômega t mais θV, lembrando que esse θV aqui é a fase da tensão, e a corrente Izinho de t é uma amplitude cosseno de ômega t mais θi, onde o θi é a fase da corrente. Tá? Em valores RMS, basta escrever isso aqui na notação fasorial e dividir pela raiz de 2, e nós temos aqui, ó, em valores RMS, amplitude dividido por raiz de 2, a fase de θV. Aqui a gente está na notação de um número complexo, na notação polar. E a corrente RMS é a amplitude dividido por raiz de 2, e aqui a gente tem a fase θi. O que o watímetro mede? O watímetro ele vai medir o módulo desse fasor vezes o módulo deste fasor, é o que nós temos aqui, vezes o fator de potência, cosseno de θV menos θi. Okay? Então, no final, o módulo a gente pode chamar só de VRMS e IRMS, cosseno de θV menos θi. Tá? Então, conforme nós vimos aqui nessa parte aqui em azul, cada bobina do watímetro ela vai possuir dois terminais, marcados com potencial mais ou menos. Ó, cada bobina ela tem dois terminais, mais ou menos, mais ou menos. Tá? Para garantir que a deflexão seja positiva, o terminal mais menos da bobina da corrente é conectado do lado da fonte, enquanto o terminal mais menos da bobina da tensão
é ligada à mesma linha que a bobina da corrente. Ó, é o que está aqui. Ó. Esse daqui é a linha da bobina da corrente. Essa aqui é a linha da bobina da corrente. O terminal mais menos do vatímetro está ligado nela. E esse terminal mais menos da bobina da corrente está ligado aqui na fonte. Inverter, se a gente inverter ambas as conexões da bobina, ainda resulta em uma deflexão positiva. Entretanto, inverter apenas uma bobina resulta numa deflexão negativa e, consequentemente, nenhuma leitura do vatímetro. Então a gente tem que saber ligar o vatímetro de forma correta. Tá? Então, o positivo do vatímetro da bobina da corrente é ligada no que fornece a tensão para a parte do circuito que a gente quer analisar. E o positivo da bobina da tensão, ele é ligado naquele fio que vai para a carga que a gente está analisando. Trocar os dois, inverter os dois, não tem problema. Inverter um só, a gente gera uma deflexão positiva, o vatímetro não vai medir nada. É como se esse cursor aqui tentasse vir somente no sentido anti-horário. Não vai causar nenhuma deflexão visível. Tá bom? Bom, esse é o funcionamento básico de um vatímetro. Vamos pegar esse vatímetro, pô-lo em um circuito e ver o que a gente consegue determinar. Vamos resolver o problema prático 11.16. Para o circuito abaixo, determine a leitura de um vatímetro. Ó, o vatímetro está aqui. Essa parte aqui, quadradinha aqui, é o nosso vatímetro. A parte positiva da bobina da corrente está ligada na fonte. A parte positiva da bobina da tensão está ligada na linha que vai fornecer uma corrente para cá. Tá? Que é a corrente que vai passar pela carga. Ok? Então, qual é a leitura que esse vatímetro vai fazer aqui? Então, vamos resolver isso aqui. O vatímetro ele lê a potência média entregue pela fonte de tensão, pois a corrente da bobina ela vai estar em série com a voltagem da bobina. Tá? Então, nós vamos ter aqui essas duas impedâncias que eu chamei de Z1, 4 menos J2, essas duas impedâncias em paralelo que eu chamei de Z2. Tá? Então, tem aqui a notação em paralelo, 12 paralelo com J9, isso vai ser 12 vezes J9 dividido por 12 mais J9. Isso nos dá esse valor aqui de impedância, 4.32 mais 5,76J. Os cálculos disso, pessoal, eu peguei e pulei, já estou colocando o resultado direto. Bom, essas duas impedâncias Z1 e Z2, por sua vez, elas estão em série. Então eu somei elas aqui, nesse trecho daqui, e o resultado final é 8,32 mais J, que multiplica 3,76. Bom, precisamos determinar qual é a corrente IRMS. Bom, a fonte, ela me dá um valor, 120 com uma fase de 30. E aqui eu tenho a impedância total. Tá? Então, para calcular a corrente, basta pegar VRMS, que é o valor fornecido pela fonte, tá? Dividido pela impedância Z total, a impedância equivalente de todo o meu circuito. Isso vai me dar um valor de corrente de 13,14 com uma fase de 5,68 graus. Tá? Então temos aqui o valor da corrente. Podemos calcular a potência complexa. A potência complexa ela vai ser VRMS vezes IRMS conjugado. Então o VRMS é 120 com uma fase de 30. A corrente, o complexo conjugado da corrente, ele só altera o ângulo de fase, né? O sinal era positivo, vira negativo, nós já mencionamos isso anteriormente. Então, nós temos que a potência complexa ela é 1577 com uma fase de 24,32. Escrevendo isso daqui na forma retangular, nós vamos ter que a potência complexa ela é 1,6, eu fiz um arredondamento aqui, na verdade seria 1.600, mas eu coloquei 1,6 e esse 1.000, o quilo, ele está aqui, né? Ele é esse índice casinho que está aqui, cosseno de 24,32 mais J seno de 24,32. O que eu estou usando aqui é a notação de Euler, tá? Não podemos esquecer da notação de Euler. Então, a potência complexa ela é de 1,44 mais J 0,65 kVA. Tá? Lembrando que a potência complexa ela é escrita como um P mais JQ, e esse Q aqui é exatamente a leitura do nosso vatímetro, nós podemos determinar que o nosso vatímetro vai ter uma leitura de 1,44 kW. Tá? Então essa é a leitura do nosso
watímetro, tá bom? Eu não fiz aqui nenhuma demonstração, mas a potência complexa, ela se conserva, assim como a potência média, né? Esse P que a gente vem trabalhando anteriormente, tá? Não vamos esquecer isso não. Então, uma aplicação direta do uso de um watímetro, não tem nada aqui demais, tá? É só lembrar que para calcular o watímetro, a leitura do watímetro, nós precisamos determinar a corrente que vem da fonte e a diferença de potencial entre esses dois pontos, que é a diferença de potencial da própria fonte, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre o custo do consumo de energia elétrica, tá? Nós vamos ver aqui nesse problema qual é a importância do fator de potência no custo do consumo de energia elétrica. Cargas com fatores de potência baixos custam mais caro para manter. Ou seja, um fator de potência baixo significa um ΔV menos ΔI muito grande. Tá? Ou seja, uma diferença de fase grande entre a fase da corrente e a fase da tensão. Porque exigem correntes mais elevadas. Tá? A situação ideal para consumir uma corrente mínima de uma fonte é aquela onde a potência complexa ela seja totalmente a potência média, ou seja, a potência reativa seja igual a zero. O que isso implica? Implica que o fator de potência tem que ser próximo da unidade. Uma carga com Q diferente, onde esse Q é a potência reativa diferente de zero, significa que tem energia fluindo nos dois sentidos, entre a carga e a fonte, e gera novas perdas de potência. Tá? E essa razão, pessoal, que as concessionárias de energia elétrica, elas encorajam os clientes, mais clientes industriais, eu ainda não consegui encontrar nenhum relato de clientes residenciais que precisam prestar atenção no fator de potência. Então, olhando para a indústria, é esse fator de potência que faz com que as concessionárias encorajem os clientes a terem fatores de potência o mais próximo possível, pessoal, o mais perto da unidade, ou seja, aquele o ΔV menos ΔI, mais próximo de zero possível. E eles dão multa para alguns clientes que não aumentam seus fatores de potência. É por isso que há diversas indústrias que elas apresentam um banco de capacitores, porque conforme o seu fator de potência vai alterando, eles vão calculando, tem um profissional para fazer isso, eles vão ligando vários capacitores em paralelo, os capacitores shunt, e vai elevando o fator de potência, diminuindo a diferença de fase. Tá? As concessionárias de energia elétrica, elas dividem os seus clientes, como os residenciais, como eu mencionei, e os comerciais e industriais, ou baixa, média e alta potência, porque possuem estruturas de tarifação diferentes para cada categoria. Por exemplo, tem região do estado onde você tem sistemas bifásico e monofásico. Por exemplo, pensando em residencial, Tupã. Em Tupã, o sistema ele é bifásico. Então, o mínimo de energia já é mais caro do que um sistema de uma região onde o sistema é monofásico. Então, há diferença dessa baixa, média e alta potências consumidas. A quantidade de energia consumida em unidades, pessoal, é medida em kWh, tá? E a gente usa um medidor de kWh para isso, instalado nas dependências. É o nosso relógio de energia que a gente tem na entrada das nossas casas, tá? É isso que ele faz. Vamos resolver um problema, o problema 11.7. Ele fala o seguinte, ó, a leitura mensal do medidor de uma fábrica de papel é a seguinte: demanda máxima 32.000 kW, energia consumida 500 MWh. Então, isso daqui é potência, isso daqui é energia. Usando a tarifa de duas partes, qual a tarifa de duas partes? O problema me deu. Essa é a tarifa de duas partes. Calcule a conta mensal dessa fábrica de papel. Bom, a tarifa de duas partes é essa daqui. Essa é a tarifa de duas partes. Ele me deu esses dados e ele fala, ó, tarifa por demanda, 5, vamos chamar aqui de dólares, 5 reais por mês por quilowatts, tá? Então você vai pagar 5 reais por mês por quilowatt, ok? Segunda parte da tarifa por energia, 8 centavos por quilowatt-hora. Quando isso? Os primeiros 50.000 quilowatts. Então, os primeiros 50.000 quilowatts-hora, o cliente vai pagar 8 centavos de reais por quilowatt-hora. A partir daqui, ele vai pagar
5 centavos por quilowatt-hora para o restante da energia. Então, custo por demanda. Custo por demanda é R$5 pela demanda dele. Qual que é a demanda máxima? Ele falou para a concessionária que a demanda máxima dele é de 32 mil quilowatts, ou seja, ele nunca vai consumir, segundo o que ele passou para a concessionária, mais do que uma potência de 32 mil quilowatts. Isso é considerando uma quantidade de equipamentos que ele tem na sua fábrica. Então, ele vai pagar R$5 vezes 32 mil quilowatts, que é a demanda. Então, de cara, o custo de energia dele é 160 mil reais. Tá? Aqui a gente pode estar falando de uma fábrica gigantesca, tá? Eu não tenho noção de quanto que uma fábrica gasta em energia. Mas estamos falando aqui que o custo somente pela demanda máxima, para a concessionária disponibilizar para ele esta demanda, é este valor que está aqui. Agora, ele vai pagar pela energia que ele consumiu. Tá? Então tem que chegar essa energia para ele. Chega essa potência, ele vai consumir ela numa determinada energia. Quanto? Os primeiros 50 mil quilowatts, ele vai pagar 8 centavos de reais. Então, fazendo a conta, me dá R$4.000. Olha, repara, qual que é o consumo que ele dá? Ele consome 500 megawatt-hora. 50 mil dessa parte está aqui. 50 mil está aqui. Ele paga R$4.000. Então, quanto sobrou de energia? É os 500 megawatts, é 500 mil quilowatts. Né? Então, 500 mil quilowatts menos 50 mil quilowatts, sobra para ele 450 mil quilowatts-horas. Esse excedente, acima dos primeiros 50 mil, custa quanto? 5 centavos. Então, vai ser 450 mil vezes 5 centavos, o que me dá um valor de R$22.500. Então, a conta dessa fábrica vai ser o custo por demanda, que é só o fato dele falar o seguinte: o Enio, o Energisa, eu preciso de uma demanda máxima na minha fábrica de 32 mil quilowatts, tá bom? Então você consegue me mandar essa energia? A Energisa fala, consigo, a R$5 por quilowatts ao mês, tá? Quilowatts ao mês. Então ele paga 160 mil só para ter essa energia. Beleza, acabou a conta dele? Não, ele tem que pagar pelo aquilo que ele consumiu. De que maneira? Em duas partes também. A primeira parte, os primeiros 50 mil, ele paga 8 centavos, o que resultou numa conta de 4 mil, um pouquinho mais caro. A partir daí, ele paga uma diferença. Essa diferença, ela custa 5 centavos com o excedente dos 50 mil. Então, ele tinha um consumo de 500 megawatt-hora, ele consumiu 50 megawatt-hora, então sobrou ainda 450 mil quilowatt-hora para ele pagar, o que dá 22.500. Quanto é essa conta? É a soma dessas três partes que a gente tem aqui. Tá? Então está aqui a primeira, está aqui a segunda e está aqui a terceira. Ele paga então, no final do mês, R$ 186.500 para manter essa fábrica produzindo os vários papéis que a gente tem aí, que a gente imprime nossas provas, que a gente imprime nossos exercícios, imprimimos nossos cadernos, tá bom? Supondo que é uma fábrica de papel para educação, ok? Finalizamos aqui esse problema então, é um problema simples, é só fazer contas de vezes, é só entender como que é os fatores de contas, né, que a gente tem envolvidos. Bom, vamos para o problema prático 11.18. O problema ele consiste do seguinte: um forno de indução que tem uma potência de 800 kW. Esse forno de indução, pessoal, ele tem uma potência, um fator de potência de 0,88 e ele funciona 20 horas por dia durante 26 dias de um mês. Então ele não funciona o dia todo e não funciona o mês inteiro. Tá? Determine a conta mensal de eletricidade tomando como base a tarifa abaixo. Então essa aqui é a tarifa que nós temos. Tarifa do consumo de energia, 6 centavos por quilowatt-hora. Multa por fator de potência, 1% da tarifa de consumo de energia para cada 0,01
que o fator de 0,85. Então, se ele medir um fator de potência de 0,82, 83, ele vai pagar uma multa de 0,3% em cima dessa tarifa de consumo. Tá? Por outro lado, ele tem um crédito por fator de potência de 0,1% da tarifa de consumo de energia para cada 0,01 que o fator de potência exceder 0,85. Então a gente vai olhar lá no título de novo. Vamos olhar novamente no título. O fator de potência é 0,88. Então o fator de potência ele é 3 pontos acima do que a empresa, a concessionária exige. Então ele vai ter um crédito, né, dentro de lá. Vamos lá, o forno de indução ele funciona 20 horas vezes 26 dias. Isso dá um total de 520 horas que esse forno funciona. E ele consome então, pessoal, ele consome 800 kW. Qual que é a energia a hora que ele está? A energia, a potência dele é 800 kW, a energia é 800 kW vezes a quantidade de hora. Então ele tem essa energia aqui. A energia consumida dentro de um mês. 416 mil kWh. Tá? Então vamos olhar agora para o fator de potência. Olha. O fator de potência é 0,88. Ele é 3 vezes 0,01. Acima do fator de potência prescrito, que é 0,85. Isso resulta no quê, pessoal? Num crédito de 0,3%. Tá? Então, olha, ele tem um crédito em energia. Então eu vou pegar qual que é o delta de energia que ele vai ter. 416 vezes esses 3%. Então, que é 3,001 dividido por 100. Tá? 3%. Isso dá 1.248 kWh. Então ele tem um crédito, tá? Esse consumidor ele tem um crédito de 1.248 kW. Ele não vai pagar 416. A energia que ele vai pagar, ela vai ser o crédito, que dá 414,752 kWh. Qual é o custo? O custo que ele tem é zero, vamos olhar lá em cima no texto. O custo é de 6 centavos de reais por quilowatt-hora. Então a gente volta aqui, nós temos um custo que é 6 centavos de reais vezes o consumo, o WT, a energia total. Ele vai pagar R$ 24.885,12 por essa conta de energia. Então você viu que o crédito ali deu uma vantagemzinha para ele aí. A gente teria que fazer aqui 1.248 vezes 0,06, né, 6 centavos, e ver quanto que isso resulta na conta. Tá? Dá mais ou menos uns R$100 de crédito para o cliente. Bom, e a gente finaliza então mais esse problema de novo, um problema só aplicação de fórmula. Na verdade não é nem aplicação de fórmula, é fazer multiplicação de valores, né? Não tem muito erro esse tipo de problema, é só ler com atenção o problema que ele sai sem grandes sacrifícios. Bom, obrigado.